Kim Hyun-jung, um ícone do K-pop e do Hallyu, conquistou o mundo com sua música e papéis em dramas que marcaram gerações, mas viu sua trajetória abalada por escândalos e projetos que nunca viram a luz do dia. Kim Hyun-jung não era apenas um rosto bonito, ele era a própria personificação do Hallyu no seu auge. Como líder do SS-101, sua estreia em 2005 trouxe um carisma magnético que encantou fãs na Coreia e no Japão. Sua voz, suave e emotiva, ecoava em canções como Thank You, enquanto sua presença em Boys Over Flowers, 2009, como Yoon Ji-hoo, o catapultou para a fama global. O drama, um marco cultural, foi assistido em mais de 20 países, consolidando-o como um símbolo da onda coreana. Mas o que torna um ídolo um fenômeno? Era sua habilidade de se conectar emocionalmente com o público, criando um laço que ia além da tela. O sucesso de Hyun-jung não se limitava à música. Sua transição para a atuação foi um divisor de águas, mostrando um talento versátil que poucos possuíam. Ele não apenas cantava, mas vivia seus papéis com uma intensidade que fazia os espectadores sonharem. Imagine ser um fã em 2009, assistindo a Yoon Ji-hoo e sentindo que ele falava diretamente com você. Esse poder de conexão era sua força, mas também sua vulnerabilidade. A fama, afinal, é uma faca de dois gumes. Ela eleva, mas também expõe. Como alguém tão adorado poderia prever que o topo seria apenas o começo de uma jornada turbulenta? A ascensão de Hyun-jung coincidiu com o crescimento explosivo do Hallyu entre 2005 e 2014. Dramas coreanos conquistaram a Ásia, América Latina e até mercados distantes, como o Oriente Médio. Playful Kiss, 2010, outro sucesso de Hyun-jung, atraiu milhões de espectadores globais, reforçando sua posição como um pilar da cultura pop coreana. Mas a indústria do entretenimento coreano é implacável. A pressão por perfeição é constante e os fãs esperam não apenas talento, mas uma imagem impecável. Como manter o equilíbrio quando o mundo inteiro está te observando? O sucesso musical de Hyun-jung era igualmente impressionante. Após a pausa do SS-101, seu álbum solo Breakdown, 2011, vendeu mais de 100 mil cópias na Coreia, um feito notável em um mercado competitivo. No Japão, ele alcançou algo histórico. Foi o primeiro solista masculino estrangeiro a liderar as paradas da Oricon 2 vezes. Suas turnês lotavam estádios, com fãs cantando suas letras em uníssono. Esse magnetismo o levou a projetos grandiosos, mas também o colocou sob um microscópio. Quanto mais alto você sobe, maior é o risco de cair. Por trás do glamour havia um preço. A vida de um ídolo exige malabarismos constantes, atender às expectativas dos fãs, da mídia e das agências. Cada passo de Hyun-jung era observado, cada decisão dissecada. Ele era mais do que um artista, era um símbolo de um movimento cultural que transformava a Coreia em uma potência global. Mas o que acontece quando esse símbolo começa a rachar? A história de Hyun-jung nos faz refletir sobre o custo da fama e como ela pode transformar sonhos em desafios. Você já se perguntou como é viver sob um escrutínio tão intenso? Para Hyun-jung, cada conquista era uma vitória, mas também um peso. Ele representava a esperança de milhões, mas também carregava a responsabilidade de ser perfeito. Sua trajetória inicial é um lembrete de que o sucesso, embora brilhante, é frágil. Como você lidaria com a pressão de ser um ídolo em um mundo que não perdoa erros? Em um instante, o mundo de Kim Hyun-jung virou de cabeça para baixo. No auge de sua carreira, uma bomba explodiu. Sua ex-namorada, identificada apenas como A, o acusou de agressão física. As alegações eram graves, lesões que exigiram semanas de recuperação e até um aborto espontâneo atribuído ao abuso. A notícia chocou os fãs, que viam Hyun-jung como um príncipe intocável. Ele admitiu uma discussão, mas negou as acusações mais sérias, desencadeando um furacão de debates. Como alguém tão idolatrado poderia estar no centro de algo tão devastador? A mídia mergulhou de cabeça no caso, publicando cada detalhe, desde a multa de 5 milhões de won por agressão até a demanda de A por 1,6 bilhão de won em uma ação civil. A opinião pública se partiu ao meio. De um lado, fãs que defendiam Hyun-jung, acreditando que as acusações eram exageradas. Do outro, críticos que o condenaram sem hesitar. Na Coreia, onde a imagem de um ídolo é quase sagrada, o impacto foi catastrófico. O que significa ser uma estrela quando sua vida pessoal vira manchete?
O processo legal se arrastou por anos, culminando em uma decisão da Suprema Corte a favor de Hyun-jung, que declarou as acusações de Ah como falsas, ordenando que ela pagasse 100 milhões de won por difamação. Mas a vitória legal não apagou o dano. Patrocinadores se afastaram, emissoras de TV o evitaram e sua agência sofreu perdas significativas. A confiança do público, essencial para um ídolo, foi abalada. Como reconstruir uma carreira quando o mundo já formou sua opinião? O escândalo também revelou camadas mais profundas da vida de Hyun-jung. Em 2015, descobriu-se que Ah deu à luz seu filho, o que gerou disputas por custódia e pensão alimentícia. Anos depois, novas acusações de não pagamento de pensão reacenderam o debate, com Hyun-jung alegando que sua renda de 70 milhões de won por ano dificultava os pagamentos. Comparado a outros casos, como o de Park Ji-woo, que enfrentou acusações semelhantes, mas conseguiu retornar, o caminho de Hyun-jung foi mais árduo. Por que alguns ídolos conseguem se reerguer enquanto outros lutam? Esse episódio levanta questões éticas que vão além do K-pop. Até que ponto devemos perdoar uma figura pública? Um erro pessoal justifica o fim de uma carreira? A história de Hyun-jung reflete como a sociedade julga seus ídolos, muitas vezes sem espaço para nuances. Imagine ter seus erros expostos para milhões de pessoas. Como você lidaria com o peso de ser julgado por estranhos? A crise de Hyun-jung não é apenas uma história de escândalo, mas um espelho da pressão que os ídolos enfrentam. Na Coreia, onde a perfeição é quase um requisito, um deslize pode custar tudo. Sua trajetória nos convida a refletir sobre a empatia e os limites da fama. O que você faria se estivesse no lugar dele, com o mundo apontando o dedo? City Conquest prometia ser a reinvenção de Kim Hyun-jung. Anunciado em 2012, o drama, inspirado em um quadrinho, traria uma trama de ação intensa, com Hyun-jung em um papel mais maduro, ao lado de Jung-Eun-mi. As expectativas eram altas. Fãs imaginavam cenas de lutas coreografadas e um Hyun-jung diferente do romântico de Boys Over Flowers. Mas em 2013 o projeto desmoronou. Ele abandonou o drama e City Conquest nunca chegou às telas. O que deu errado? Oficialmente, a produção enfrentou problemas financeiros e dificuldades para garantir um horário em emissoras como KBS ou SBS. Cenas piloto já haviam sido gravadas e imagens promocionais alimentaram a ansiedade dos fãs. No entanto, a saída de Hyun-jung e Jung-eun-mi foi o golpe final. Rumores sugerem tensões nos bastidores, possivelmente ligadas à instabilidade pessoal de Hyun-jung, já que o cancelamento ocorreu pouco antes do escândalo que abalaria sua vida. Será que os produtores pressentiram problemas com sua imagem? O impacto de City Conquest vai além de um projeto frustrado. O drama representava uma chance de Hyun-jung mostrar sua versatilidade, consolidando-se como um ator de peso. Para os fãs, era a promessa de algo novo, um afastamento dos papéis juvenis. A decepção foi enorme, como um vazio que não explica por completo. Você já esperou por algo com tanta ansiedade, só para vê-lo desaparecer? Comparado a outros dramas cancelados, como Four Gods, de Bae Yong-joon, que também caiu por questões financeiras, City Conquest tornou-se um símbolo de oportunidades perdidas. Dados apontam que cerca de 10% dos dramas anunciados entre 2010 e 2015 nunca foram exibidos, revelando a volatilidade da indústria. Um único obstáculo, seja financeiro ou pessoal, pode enterrar um projeto. Como um artista lida com a frustração de um sonho interrompido? A proximidade do cancelamento com o escândalo de 2014 alimentou especulações. Será que os produtores, cientes dos rumores sobre a vida pessoal de Hyun-jung, decidiram se proteger? Essa pergunta permanece sem resposta, mas reflete como a percepção pública pode influenciar decisões antes mesmo de uma crise explodir. A história de City Conquest é um lembrete de como a indústria é implacável, mesmo com seus maiores astros. Imagine ser um fã, esperando meses por um drama que nunca chega. A decepção de City Conquest conecta qualquer pessoa que já viu um sonho desmoronar. A trajetória de Hyun-jung nos faz refletir sobre a fragilidade dos projetos e como, às vezes, o destino de um artista está fora de seu controle. Qual projeto cancelado te marcou como fã? Após Inspiring Generation, 2014, Kim Hyun-jung sumiu das telas coreanas por 4 anos. Esse hiato, que coincidiu com o escândalo e seu serviço militar entre 2015 e 2017, foi um golpe duro para os fãs. A ausência de novos dramas levantou dúvidas.
ele voltaria a atuar? A indústria parecia ter fechado as portas, mas seria isso uma escolha ou uma consequência inevitável? A resposta está nas camadas de sua história. O serviço militar obrigatório, comum para todos os homens na Coreia, foi um fator determinante. Durante 2 anos, Hyun-jung esteve fora do radar, um período que outros astros, como Lee, Min-ho, usaram para manter sua popularidade com projetos anteriores. Mas, para Hyun-jung, o timing foi cruel. O escândalo de 2014 ainda ecoava, tornando impossível reconstruir sua imagem enquanto servia. Como manter a relevância quando o mundo segue em frente? A controvérsia de 2014 foi o maior obstáculo. Produtores de dramas que investem fortunas evitaram Hyun-jung por medo de reações negativas do público. Na Coreia, onde a imagem é tudo, um escândalo pode ser uma sentença temporária de ostracismo. Dados indicam que, entre 2014 e 2018, cerca de 15% dos atores envolvidos em polêmicas enfrentaram pausas prolongadas. É justo que um conflito pessoal paralise uma carreira? Nesse período, Hyun-jung encontrou refúgio na música, especialmente no Japão. Álbuns como Imademo, 2015, e turnês internacionais mantiveram sua base de fãs ativa. Mas na Coreia, sua ausência nas telas era gritante. Comparado a ídolos como Park Hyung-sik, que retornaram rapidamente após o serviço militar, Hyun-jung enfrentou um caminho mais lento. Por que alguns conseguem voltar com facilidade enquanto outros lutam? A pausa forçada de Hyun-jung reflete a dureza da indústria coreana. Um único erro pode mudar tudo e a reconstrução exige mais do que talento. Para os fãs, aqueles anos foram de incerteza, esperando por um sinal de retorno. Como você se sentiria se seu ídolo favorito desaparecesse por anos? Essa fase da carreira de Hyun-jung nos faz pensar sobre resiliência. Mesmo sob pressão, ele continuou criando, mas o peso do passado o segurava. Sua história é um lembrete de que, às vezes, o maior desafio não é o talento, mas reconquistar a confiança. O que você faria para se reerguer após um revés tão grande? Enquanto a Coreia virava as costas, o Japão abraçou Kim Hyun-jung. Entre 2014 e 2020, sua carreira musical floresceu no exterior, com álbuns como Imademo, 2015, e Rare Wind, 2017, alcançando grande sucesso. Ele fez história como o primeiro solista masculino estrangeiro a liderar as paradas da Oricon 2 vezes, um feito que reforçou sua relevância. Por que o Japão foi tão acolhedor? O mercado japonês é conhecido por sua lealdade aos artistas coreanos. Diferentemente da Coreia, onde escândalos podem destruir carreiras, o Japão tende a valorizar o talento acima das controvérsias pessoais. Seus shows lotavam espaços com até 10 mil pessoas, como na turnê Gemini de 2016, que atraiu mais de 50 mil espectadores. Esse apoio incondicional mostra o poder de uma base de fãs dedicada. O que faz um mercado perdoar enquanto o outro julga? No entanto, essa dependência do Japão teve um custo. Enquanto Hyun-jung brilhava no exterior, sua presença na Coreia diminuía e os fãs locais se sentiam abandonados. Comparado a artistas como G-Dragon, que equilibraram carreiras internacionais após polêmicas, Hyun-jung não conseguiu recuperar seu espaço em casa. Priorizar um mercado sobre outro é uma escolha justa? A globalização do K-pop foi essencial para sua sobrevivência. No Japão, os fãs priorizam a consistência artística, permitindo que Hyun-jung mantivesse uma renda significativa, embora ele tenha revelado ganhar apenas 70 milhões de won por ano, uma quantia modesta para um ídolo. Como equilibrar uma carreira global com a necessidade de se redimir no próprio país? A história de Hyun-jung no Japão é um exemplo de resiliência. Ele encontrou um porto seguro onde seu talento ainda brilhava, mas isso não curou as feridas em casa. Imagine ser aplaudido em um país enquanto o outro te rejeita. Como você lidaria com essa dualidade? Sua trajetória no Japão nos lembra que segundas chances existem, mas vêm com sacrifícios. O apoio dos fãs internacionais foi um salva-vidas, mas também um lembrete de que a fama é um jogo de percepções. Onde você buscaria forças para continuar após perder o apoio de casa? Em 2018, Kim Hyun-jung voltou às telas com When Time Stops, um drama de fantasia que marcou seu retorno após anos de ausência. Mas o comeback não foi como o esperado. Os índices de audiência mal ultrapassaram 2%, um contraste gritante com os 35% de Boys Over Flowers. Por que o retorno não reacendeu sua estrela? O peso do escândalo de 2014 ainda era sentido.
Emissoras coreanas, receosas de críticas, investiram pouco na promoção do drama. Muitos temiam que o público rejeitasse Hyun-jung por seu passado. Na Coreia, onde a percepção pública é tudo, um comeback após uma controvérsia é como caminhar em um campo minado. Como superar o estigma quando a indústria hesita em te apoiar? When Time Stops trouxe Hyun-jung em um papel introspectivo, diferente dos personagens românticos que o consagraram. Era uma chance de mostrar uma nova faceta, mas a falta de apoio midiático limitou seu alcance. Enquanto fãs internacionais celebraram seu retorno, na Coreia, a recepção foi fria. O que define um retorno bem-sucedido em um mercado tão competitivo? Comparado a Lee Min-ho, cujo comeback com The King, Eternal Monarch, foi um sucesso, Hyun-jung enfrentou barreiras maiores. A indústria coreana é saturada de novos talentos, e recuperar o brilho perdido exige mais do que um bom papel. Dados mostram que apenas 20% dos atores com escândalos conseguem um retorno sólido. É possível reconquistar um público que já formou sua opinião? Em 2024, Hyun-jung tentou novamente com Time Without Her, uma coprodução coreano-japonesa. Embora bem recebido no Japão, o projeto passou despercebido na Coreia. Sua persistência é admirável, mas o caminho é longo. Imagine voltar à sua paixão após anos de rejeição. Como você manteria a motivação? A história de When Time Stops é um lembrete de que comebacks exigem paciência e coragem. Hyun-jung continua tentando, mas o sucesso depende de fatores além de seu controle. Você acredita que ele pode recuperar seu lugar? Sua luta nos desafia a pensar em perseverança e segundas chances. O escândalo de Hyun-jung dividiu o público como poucos casos no K-pop. Após a decisão judicial a seu favor, muitos na Coreia ainda o consideravam imperdoável. Fóruns online transbordavam de críticas, afirmando que sua carreira no país estava acabada. Mas os fãs internacionais contaram uma história diferente, apoiando-o fervorosamente nas redes sociais. Essa divisão reflete o que sobre a fama? Na Coreia, a cultura de cancelamento é implacável. Ídolos são vistos como modelos de perfeição e qualquer erro pode custar caro. Um estudo apontou que 70% dos coreanos esperam uma imagem impecável de seus ídolos. Casos como o de Kangin do Super Junior, que enfrentou ostracismo após um escândalo, mostram como a indústria pune. Por que o perdão é tão raro nesse contexto? Os fãs internacionais, por outro lado, foram mais indulgentes. Em países como México e Brasil, onde os dramas coreanos têm um público fiel, Hyun-jung manteve uma base leal. Sua turnê latino-americana de 2019 atraiu milhares, provando que o K-pop global cria dinâmicas únicas. Um ídolo pode cair em casa, mas renascer no exterior. Quem tem mais peso? Os fãs locais ou globais? A mídia alimentou a polarização. Enquanto alguns veículos o demonizavam, outros destacaram sua vitória legal como uma chance de redenção. Mas a opinião pública não muda facilmente. A presença de Hyun-jung em When Time Stops enfrentou críticas apenas por ele estar lá. Como reconstruir uma imagem quando os manchetes te definem? Essa dinâmica levanta questões universais. Imagine seus erros sendo julgados por milhões. A história de Hyun-jung reflete como a fama amplifica o julgamento social, muitas vezes sem espaço para segundas chances. O que você faria se sua reputação estivesse nas mãos do público? A divisão entre fãs e críticos nos convida a refletir sobre empatia. A fama é um espelho que reflete tanto o melhor quanto o pior da sociedade. Quem decide quando um ídolo merece perdão? A história de Hyun-jung nos desafia a pensar sobre justiça e redenção. O escândalo de 2014 não foi apenas uma crise profissional. Ele expôs a vida pessoal de Kim Hyun-jung de forma brutal. Sua relação com A e o nascimento de seu filho em 2015 geraram manchetes intermináveis. Disputas por custódia e acusações de não pagamento de pensão alimentícia, que ressurgiram anos depois, mantiveram o drama vivo. Como viver com o mundo dissecando suas escolhas pessoais? Em 2022, Hyun-jung surpreendeu ao anunciar seu casamento com sua primeira namorada do ensino médio, uma não-celebridade. A notícia dividiu opiniões. Alguns fãs viram isso como um passo para a estabilidade, enquanto outros questionaram se era uma estratégia para melhorar sua imagem. Rumores sobre o motivo do casamento circularam, mostrando como a vida de um ídolo é analisada sem piedade. Seria amor genuíno ou um movimento calculado? A paternidade trouxe ainda mais complexidade. O filho de Hyun-jung, com A, foi centro de batalhas legais que duraram anos.
Acusações de não pagamento de pensão reacenderam debates sobre sua responsabilidade, com ele alegando dificuldades financeiras. Comparado a casos como o de Lee Dong-gun, que também enfrentou críticas por sua vida pessoal, Hyun-jung teve menos apoio público. É justo julgar tão duramente a vida privada de um ídolo? Na Coreia, os fãs muitas vezes idealizam seus ídolos, o que torna relações pessoais um terreno perigoso. O casamento de Hyun-jung revelou um lado humano, mas afastou aqueles que preferiam sua imagem de príncipe. Sua busca por uma vida estável, porém, é algo com que muitos podem se identificar. Como equilibrar a vida pessoal com as expectativas do público? Essa fase de sua vida toca em uma verdade universal. Todos enfrentamos conflitos pessoais, mas para um ídolo, eles são amplificados. Imagine suas decisões mais íntimas sendo julgadas por milhões. A história de Hyun-jung nos faz refletir sobre os limites da privacidade e o peso da fama. O que você faria sob esse escrutínio? A vida pessoal de Hyun-jung é um lembrete de que, por trás do glamour, há um ser humano enfrentando desafios reais. Sua trajetória nos convida a pensar sobre empatia e como julgamos aqueles que estão sob os holofotes. Como você definiria o equilíbrio entre ser uma estrela e ser humano? A indústria do K-pop e dos dramas coreanos é um campo de batalha onde a perfeição é a moeda de troca. Kim Hyun-jung, com seu talento e carisma, parecia imune às pressões, mas o escândalo de 2014 revelou como a indústria pode ser cruel. Um único erro pode custar patrocínios, papéis em dramas e a confiança do público. Como navegar em um mundo onde a imagem é tudo? Após o escândalo, emissoras e patrocinadores se afastaram, temendo a reação do público. A agência de Hyun-jung sofreu perdas significativas e novos projetos se tornaram raros. Dados mostram que, entre 2014 e 2018, atores envolvidos em controvérsias enfrentaram hiatos prolongados, com apenas 20% conseguindo um comeback sólido. Por que a indústria é tão dura com aqueles que tropeçam? Comparado a outros ídolos, como Rain, que superou polêmicas e voltou ao topo, Hyun-jung enfrentou barreiras maiores. A Coreia exige uma imagem impecável e qualquer mancha pode ser fatal. A pressão para ser perfeito não é apenas profissional, é cultural. Um estudo revelou que 70% dos coreanos esperam que ídolos mantenham uma conduta irrepreensível. É justo exigir tanto? A globalização do K-pop, no entanto, ofereceu uma tábua de salvação. Enquanto a Coreia fechava as portas, o Japão e mercados como México e Brasil mantinham Hyun-jung relevante. Sua turnê latino-americana de 2019 atraiu milhares, mostrando o poder dos fãs internacionais. Mas isso também levanta uma questão: quem realmente define o sucesso de um ídolo? A trajetória de Hyun-jung reflete a dualidade da indústria. Ela cria estrelas, mas também as destrói. Imagine estar no topo apenas para ver tudo desmoronar por um erro. Como você lidaria com a pressão de ser perfeito em um mundo que não perdoa? Essa história nos desafia a pensar sobre as regras não escritas da fama. A indústria coreana é um microcosmo de expectativas sociais, onde o sucesso é frágil e a redenção rara. A luta de Hyun-jung é um lembrete de que, por trás de cada ídolo, há um ser humano enfrentando um sistema implacável. O que você acha desse jogo de poder? Kim Hyun-jung continua ativo, mas seu futuro permanece uma incógnita. No Japão, sua carreira musical segue forte, com novos lançamentos e turnês planejadas. Na Coreia, porém, sua presença é limitada, com poucos projetos no horizonte. Será que ele pode recuperar o brilho de Boys Over Flowers? A resposta depende de sua capacidade de navegar uma indústria em constante transformação. O cenário do K-pop e dos dramas mudou drasticamente. Novos talentos, como BTS e Lee Do-hyun, dominam as paradas e as telas, tornando a competição mais feroz do que nunca. A experiência de Hyun-jung e sua base de fãs internacional são vantagens, mas o peso do passado ainda o persegue. Apenas 20% dos atores com escândalos conseguem um retorno bem-sucedido. Seu talento pode superar esse obstáculo? Sua vida pessoal também será crucial. O casamento de 2022 e seu papel como pai podem estabilizar sua imagem, mas disputas legais, como as acusações de não pagamento de pensão, continuam gerando manchetes. Comparado a ídolos como Rain, que se redimiram com projetos de sucesso, Hyun-jung enfrenta um caminho mais tortuoso. O que ele precisa para reconquistar a Coreia? Os fãs têm um papel vital. Hashtags como Kim Hyun-jung Forever mostram que sua base de apoio permanece viva.
especialmente no exterior. Mas a indústria coreana é implacável e oportunidades são escassas. Um novo drama ou álbum de sucesso poderia mudar a narrativa, mas o tempo é curto. E se ele conseguisse um hit global? A história de Hyunjung é um convite à reflexão sobre segundas chances. Imagine tentar reconstruir sua vida após anos de críticas. Sua persistência nos lembra que a redenção é possível, mas exige coragem e paciência. Você acredita que ele pode superar seu passado? O futuro de Kim Hyun-jung é um lembrete de que a fama é um caminho cheio de obstáculos, mas também de possibilidades. Sua luta nos desafia a pensar sobre resiliência, perdão e o poder de não desistir. O que você acha do futuro dele? A jornada de Kim Hyun-jung é uma montanha-russa de glória, polêmica e luta por redenção, marcada por projetos perdidos como City Conquest e um refúgio no Japão que manteve sua chama acesa. Sua história nos convida a refletir sobre o preço da fama, a força dos fãs e a possibilidade de recomeçar. O que você acha da trajetória dele? Deixe seu comentário, curta e se inscreva para mais histórias do K-pop! Não perca nosso próximo vídeo sobre os retornos mais épicos do Hallyu, bem aqui na tela!